Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos no culto da fé. Vamos agora começar o nosso culto, falar do amor do Senhor. Neste culto da fé, vamos abrir o nosso coração, vamos abrir a nossa mente para compreender a vontade do Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Que Deus venha te abençoar, você, grandemente. Vamos começar agora orando ao Senhor, amém? Glória a Deus. Pai amado, Pai santo, glorioso Deus, Senhor, quero te agradecer por mais um dia, te agradecer, Senhor, pelo fôlego de vida que o Senhor nos concede, por essa rica oportunidade que nós temos de falar do teu amor, glorificar teu santo nome, poder te adorar, Senhor, em comunhão, Senhor. Deus santo, Deus amado, neste culto da fé, em nome de Jesus eu te peço, fala conosco, Senhor, venha falar com cada um que está nos vendo agora, Senhor. Vai de encontro com as necessidades, Senhor, dos teus filhos, Pai, aquilo que cada um precisa, Senhor. Fortalece cada vida, Senhor. Levanta os abatidos nessa noite, Senhor. Venha curar, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, venha tocar agora em cada vida. Aquele que crê, venha receber, Senhor, agora o teu poder em nome de Jesus. Venha receber os nossos corações, a nossa adoração a ti. Reconhecemos, Senhor, a nossa dependência em ti, Pai. E te peço agora, em nome de Jesus, sela agora com teu Espírito e venha, Senhor, usar as nossas vidas para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Estou aqui com a missionária, com o nosso irmão Cláudio, com a Monique, meu esposo, a Bruna. E vamos agora falar da palavra do Senhor. Depois a missionária vai também trazer uma palavra da parte de Deus ao teu coração. Amém? Vamos abrir no livro de Isaías. Vamos ler Isaías 38. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. 8 versículos. Isaías 38. Glória a Deus. Hoje é culto da fé. Essa passagem que eu vou ler fala da cura de Ezequias, o rei Ezequias. Amém? Vamos. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Amém? Glória a Deus. Até aqui, irmãos. Vamos ler. Lemos apenas 8 versículos. Essa passagem do rei Ezequias.
rei Ezequias, ele era rei de Judá. Ele era um homem temente a Deus, que andava em retidão diante do Senhor. Então ele era um homem íntegro, reto e temente ao Senhor. E aí a gente vê que no versículo 1, Ezequias, ele recebe uma notícia que abala ele. O profeta Isaías, amando do Senhor, vai até o rei e traz uma mensagem da parte do Senhor para ele. No versículo 1, Isaías, o profeta, fala assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio Isaías, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Imagina você agora receber uma notícia dessa que abala a estrutura. O Senhor fala, Ezequias estava muito doente, a palavra fala que ele estava com uma enfermidade mortal, sem cura. E aí chega o profeta e fala: olha, o Senhor está falando, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Você não vai mais viver. E aí fala que Ezequias, quando ouve essa notícia que abalou ele tremendamente, ele se vira para a parede e a palavra fala que ele chora muitíssimo. Ele chora muito. E ele ora ao Senhor. Vamos ler agora no versículo 2. Olha o que o rei começa a falar para o Senhor. Em lágrimas, muitas lágrimas. A palavra fala assim, versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Olha só, olha o que o rei fala ao Senhor, que ele andou em verdade diante de Deus, ou seja, ele foi um rei obediente a tudo do Senhor. Irmãos, isso que o rei fala é muito sério, é muito sério. A gente para agora e começa a meditar no que ele fala, orando ao Senhor, chorando muito, que ele andou em retidão aos olhos do Senhor. E o Senhor contemplou tudo isso, viu? Depois que o Senhor ouviu toda a oração do rei, ouviu todas as lágrimas dele, que a palavra fala que ele chorou muitíssimo. Aí o Senhor fala para o profeta, que o profeta já tinha se retirado. E aí, no versículo 5, Deus fala assim para Isaías: vai e dize a Ezequias. Ou seja, Isaías, o profeta, deu uma outra ordem para ele, para falar para o rei. Então Isaías chega para ele e fala: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Aleluia. 15 anos. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade eu defenderei. Irmãos, quando o Senhor, ele fala, ele está falando que ele viu as lágrimas do rei Ezequias. Ele viu que a sinceridade do coração, porque Deus sabia como era o rei. E por toda essa sinceridade de coração, essa oração,
chegou até o Senhor. Ele contemplou tudo. E aí ele fala para o profeta, vai lá e fala que eu vou acrescentar mais 15 anos. Glória a Deus. Aí o Senhor faz o quê? Ele cura Ezequias de toda a enfermidade. Ele acrescenta mais 15 anos. E ainda o Senhor faz uma promessa que ele vai cuidar do povo também. Porque quando Ezequias, com certeza, ele começa a orar, ele fala, ele não está falando só dele, mas ele também fala que ele andou em retidão. Ou seja, ele serviu ao Senhor, agradando ao Senhor, cuidando do reinado, conforme a vontade do Senhor. Então o Senhor faz essa promessa para ele. Então é tremendo ver a sinceridade do coração desse rei. E como ele pôde chegar e falar a verdade para o Senhor do que ele tinha feito. Irmãos, agora vamos meditar. O Senhor é o único que tem poder sobre a vida e a morte. Deus tinha dado uma sentença de morte que ele falou que ele ia recolher o rei. Ele estava enfermo e ia levá-lo. E com toda a sinceridade da oração do rei, o Senhor contempla tudo aquilo e muda a vontade dele, do Senhor. O Senhor mudou, falou, eu vou acrescentar, além de eu curar a enfermidade, eu vou dar mais 15 anos de vida e vou cuidar do reinado do povo também. Aleluia. Aí a gente para nessa história linda, maravilhosa, e vamos trazer isso agora pra gente. Vamos tomar isso pra nossa vida agora. E vamos meditar. Vamos parar e pensar agora na nossa vida. Você pensa na tua vida, eu vou refletir na minha vida. Será que hoje, é uma pergunta, será que hoje nós poderíamos fazer a mesma oração, essa oração verdadeira que o rei fez, essa oração que vai chegar aos ouvidos do Senhor e à vista do Senhor, porque o Senhor, além de ouvir, Ele está vendo, Ele está nos contemplando. O Senhor contempla nossas vidas a todo tempo. Ele ouve tudo aquilo que a gente fala. Agora, será que eu e você, a gente está preparado para fazer uma oração dessa? Nós temos andado agradando ao Senhor, fazendo a vontade dele, andando reto, sendo uma pessoa justa? Será? É tremenda essa passagem, porque faz a gente refletir sobre a nossa vida. Esse rei, ele era íntegro, ele era reto aos olhos de Deus. E Deus deu uma nova oportunidade a ele, vendo toda aquela sinceridade que saiu do coração. Irmãos, não foi, lógico que a oração ela teve um peso muito grande, mas não são as palavras que mudou a vontade do Senhor. O que mudou a vontade do Senhor foi o coração dele, aquilo que saiu lá do coração, porque a gente pode falar muitas coisas para o Senhor. O Senhor sabe, toda aquela oração que eu e você faz, Ele sabe quando é verdadeira, Ele sabe quando sai do nosso coração realmente. O Senhor sabe. Então, a gente medita, é para nós meditarmos nessa noite. Será que nós estamos preparados para fazer uma oração dessa? Imagina você, assim como eu, conforme eu estava lendo essa palavra hoje, que essa palavra o Senhor me deu de manhã, eu fico imaginando se fosse eu, se o Senhor chegasse, mandasse um profeta e falasse, olha, Mara, você coloca a tua casa em ordem porque você vai morrer. Gente, como é que... Olha, quem que está preparado para ouvir isso da parte do Senhor? Ninguém está preparado. Muito pouquíssima gente está preparada. Eu acredito dessa forma. Então, mas aquele rei também não estava, tanto é que ele, a hora que ele recebe, ele fica impactado e Isaías vai embora, ele vira o rosto e ele começa a chorar muitíssimo. E ele fala, Senhor, eu tenho andado reto diante dos teus olhos. Então, nesses tempos, irmãos,
nesses tempos, eu falo que nós estamos vendo tempos de angústia, muita angústia. Nós temos que meditar na nossa vida todos os dias. Quando a gente tem essa oportunidade de viver mais um dia, que a gente acorda, opa, glória a Deus, estou viva, você está vivo. Vamos meditar na nossa vida. Vamos meditar se a gente está agradando ao Senhor com tudo aquilo que a gente faz. A gente não tem aquele reinado de reinar como Ezequias tinha. Ele tinha o controle, ele tinha que fazer a vontade de Deus, o povo ali, um povo dependendo dele. Mas você governa a tua casa, você tem o trabalho, tem os outros que estudam, nós temos uma igreja, nós temos um corpo. Será que tudo aquilo que a gente vive no nosso dia a dia, nós temos a família, nós temos nossos amigos, será que o que a gente vive todos os dias, a gente está agradando ao Senhor? Nós estamos em obediência à palavra, em obediência com a vontade dele? Vamos meditar nisso. E por fim, a palavra fala que o rei, ele estava com uma enfermidade mortal. Uma enfermidade que não tinha cura, de morte, que somente o Senhor poderia intervir. E o Senhor interveio. Então, além da gente meditar na nossa vida, como está a nossa vida, vamos meditar nisso também, na cura. Hoje é culto da fé. Irmãos, eu gosto muito de bater no culto da fé também na cura, porque tem muita gente doente. Olha, eu não vou falar todos os dias, mas sempre, toda semana, eu encontro com alguém, ou tá com cura física, ou ela tá com cura do coração, emocional, e precisando de um socorro de Deus. Por quê? Porque essa situação que a gente está vivendo, muitos estão enfermos, muitas pessoas depressivas. Então é por isso que eu bato muito nessa tecla da cura. Então, assim como Ezequias, ele foi curado porque o Senhor fez um milagre na vida dele, você também, você tem que crer que o Senhor vai fazer um milagre na tua vida também, porque o Senhor, ele opera através da fé, Então receba a cura que você precisa e medite na sua vida. O Senhor, como eu falei, ele é o dono da vida e da morte. Então ele pode fazer qualquer coisa o Senhor tem o poder para fazer. Basta a gente se posicionar, basta a gente ter uma atitude de fé. Não desista daquilo que você está orando, continua perseverando. E às vezes não é você, às vezes você intercede por alguém. Não desista, porque o Senhor, ele ouve a oração também do intercessor e opera pela misericórdia. O Senhor aqui, ele usou de misericórdia com o rei. Ele usou de amor e de misericórdia, porque se o Senhor não quisesse, o Senhor ia manter a palavra dele, eu vou te levar e acabou. Mas o Senhor agraciou o rei com a misericórdia, com a bondade dele, agraciou ele com a vida, mais 15 anos. Olha que oportunidade que o rei teve, aleluia. Então, o Senhor também nessa noite, ele quer te agraciar com aquilo que você está necessitando. Então, continua perseverando, que a tua oração, que a minha oração seja sincera diante do Senhor, porque o Senhor, além de ouvir o que você está falando a Ele, o Senhor está te vendo, amém? Que essa palavra realmente venha abençoar a tua vida, que ela venha fazer morada no teu coração, e medite em tudo aquilo que você ouviu. É tempo, irmãos, é tempo da gente mudar, é tempo da gente ter experiências com Deus, né? É muito bom isso, amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe a tua família. Vou passar a palavra agora para a missionária, que ela também tem uma mensagem da parte do Senhor para a tua vida. Deus abençoe. Olá, amados,
Boa noite, que a graça e a mais doce paz de Jesus seja com todos nós. Amém? A palavra de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. O título da mensagem é O Perigo da Soberba. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 20. A morte de Herodes. Esse Herodes que vamos falar aqui é o Agripa I. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, apelidado Marcos. Só até aqui, amados. Vamos orar ao Senhor para que Ele nos dê, ao abrir da minha boca, a palavra de sabedoria da parte do Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, eu te louvo, Senhor, por mais esta oportunidade, esse privilégio de estar aqui, Senhor, respirando e mais uma vez poder falar do teu amor. Muito obrigada, Senhor. Eu rogo a ti, Senhor, por cada vida que esteja nos ouvindo nesta noite, por cada lar, por cada coração, e que essa palavra vá de encontro, Senhor, e possa fazer, Senhor, algo nos corações, da parte do Senhor, em nome de Jesus Cristo, e que o Senhor, Pai, possa me usar nas tuas mãos como canal, Senhor. Fica à vontade que eu fale aquilo que é da tua permissão, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive e reina para sempre, eu te agradeço. Amém, Jesus, e amém. Amados, aqui está dizendo de um homem, né? Ele já havia perseguido os apóstolos. No início do capítulo 12, ele mandou matar Tiago, irmão de João, né? Em seguida, ele mandou prender Pedro, né? E com certeza, né, ele ia julgar no outro dia, condenar e acabar matando Pedro também, porque ele percebeu que ele estava agradando os judeus, né, com essa palhaçada, com essa violência. E na cabeça dele, ele era o cara, né, ele era o melhor, ele era o bam, bam, bam. E ele não deu sorte, porque quando ele prendeu Pedro, a igreja estava orando por Pedro, né? E o Senhor interferiu, mandando seu anjo, mesmo com 4 quaternos de soldados, e 2 deles algemados a Pedro. Mesmo assim, o anjo do Senhor o soltou e o levou para a rua e deixou ele em segurança longe da prisão. Que não é o caso dessa mensagem, mas eu estou explicando
a condição desse homem e as maldades dele. E neste dia, ele vestiu-se dos trajes real, né? O pessoal, ele estava com uma divergência com o povo de Tiro e de Sidom, e aí ele se aproveitou, saiu lá no palácio, sentou no trono com as vestes reais. Dizem os historiadores que as suas vestes eram tecidas de fios de prata, e quando o sol batia, então ficava reluzente. E ele se sentia o máximo, né? Então o sol começou a brilhar e ele começou a fazer um discurso, e o pessoal os bajuladores começaram a dizer que ele era um Deus, não era um homem mortal, que ele era um Deus. E ele recebeu, ficou inflado, né, o seu ego, ele recebeu aqueles elogios, aquelas bajulações, e não deu glória a Deus. Esse glória a Deus não era para ele falar glória a Deus, aleluia, não, ele era para falar, não, alto lá, eu sou mortal, eu sou o rei sim, mas essa glória, que Deus, eu não sou Deus não, ele ficou inflado e ele recebeu essa glória. Então ele deveria ter dado a glória que é de Deus a Deus, porque ele era ímpio, jamais ele ia sair falando glória a Deus, aleluia, santo é teu nome, igual nós falamos, né? Então ele era soberbo e ele recebeu a glória como se ele fosse Deus. E aí na mesma hora um anjo do Senhor veio e tocou nele, e ele foi comido por vermes, né? Algumas traduções diz bichos, outras vermes, que no fundo é a mesma coisa. E aí, amados, nós começamos a imaginar, meditando nessa mensagem, que coisa horrível, um homem tão nobre, né? Tão soberbo, que mandava matar, que fazia, que acontecia, que tinha vestes reluzentes, e agora morrer comido de vermes. Parece meio, né? É bem humilhante, né? Para um rei, né? Com toda aquela arrogância. Aí eu me lembro de um fato que aconteceu há um tempo atrás. Uma irmã, ela tinha um marido ímpio, e essa irmãzinha era muito bendita, e o sonho dela, de consumo mesmo, era ouvir Deus falar com ela, mas ela não conseguia ouvir Deus falar com ela. Então quando ela ia na igreja, ela sempre pedia para o Senhor, Senhor, manda a tua palavra, usa um vaso teu para falar com a tua filha. E ela tinha vontade que ele se convertesse. E aí, mais ou menos, a soberba, tipo o rei, só que aquele não era rei, mas a soberba era mais ou menos igual. E ela ouvia a palavra do Senhor e ela vinha falar para ele. Aí ele batia no bolso e falava, meu Deus está aqui no bolso, ó. Meu Deus está aqui, ó. Enquanto tiver dinheiro aqui no bolso, eu tenho Deus. E zombava dela, zombava da fé dela, e de vez em quando ele dava uns cola-brinco nela também, sabe? E aí, quando foi um dia, Deus usou um vaso do Senhor e falou para ela, falou, fala para ele não pôr a mão em você mais não, que é um recado do Senhor, da parte do Senhor, porque se ele não é obrigado a se converter, mas se ele continuar a bater em você, o Senhor vai se levantar ao teu favor. Para que ela fez isso? Ela falou isso, aí ele pegou ela pelos cabelos, levou e começou a arrastar ela, passar o rosto dela na parede e falar, fala pro teu Deus, o que eu faço com a filhinha dele aqui, ó? Fala para ele, fala pro teu Deus. Aí no próximo, ela foi e ela falou, Senhor, o que eu faço, Senhor? Eu nem vou mais levar os recados teus, porque olha o que ele fez comigo, né? Ainda com o rosto todo machucado. Aí o culto estava rolando, no final do culto levantou um vaso do Senhor, foi até ela e falou assim, olha,
Deus manda te dizer que você disse que não ia dar mais recado para ele, mas você não vai dar mais mesmo, é só mais esse. Você fala para aquele valentão que o Senhor tem um mosquitinho na terra chamado Aedes aegypti. Esse mosquitinho vai ter com ele nessa semana. É só esse o recado, tá? Então, pessoas valentes, amado, tipo o rei Herodes, comido por vermezinhos, né? Outras pessoas dizem que pode ser lombriga grande que tinha na barriga dele, não importa, mas foi verme, né? Então, esse homem tava lá todo se arrumando para ir pescar, e ela, meu Deus, eu tenho que falar isso para ele, ele vai me bater de novo, santo Deus. Aí, e vai de cá e vai de lá, ele mesmo zombando dela, falou, e aí, o teu Deus não mandou nenhum recadinho para mim? Ela falou, mandou sim, falou que ele tem um mosquitinho que chama Aedes aegypti, esse mosquitinho vai ter com você. Ele zombou até, tava indo pescar, chegou lá, o mosquitinho picou ele. Ela só recebeu a notícia que tinha ido para o hospital, era dengue hemorrágica. E fulminou o valentão. Quer dizer, né? Que ironia, né? Tão valente, podia bater, tinha um Deus que ele tinha no bolso, que ele fazia o que ele queria, né? Tipo Herodes, né? Então, e morrer comido de bicho. E o outro picado por um bichinho tão minúsculo e não pôde enfrentar nenhum mosquitinho. Então, moral da história, né, amados? Nós não somos nada. A soberba é a pior desgraça que um ser humano pode ter, né? Nós não somos nada. Se estamos respirando é pela misericórdia de Deus, né? Se estamos vivos é pela misericórdia de Deus. Se nós podemos fazer algo além do outro ser humano, é porque Deus nos capacitou para servir o outro, né? Mas mais do que ninguém nós não somos, e nós temos que saber que toda a honra e toda a glória, todo domínio, todo louvor pertence ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não tem patente, não tem nenhuma majestade de ninguém que pode ser maior e ofuscar a glória que está sobre Cristo, né? Que depois ele ressuscitou, ele voltou e falou para os seus discípulos, todo poder me foi dado no céu e na terra. Aleluia! Será que tem alguém mais forte, mais poderoso, mais majestoso do que Cristo? Vamos ver o que mais que Deus tem para nós. Então eu disse que a mensagem é o perigo da soberba, né? Aqui na carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 2,15, diz que um recado para nós, né, cristãos, que estamos debaixo das asas de Cristo, estamos dispostos a viver o Evangelho de Cristo. Então tá escrito assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E aí, em Provérbios, diz assim, Provérbios 14, 29, a pessoa que se mantém calma dá a prova de grande sabedoria, mas o precipitado revela publicamente sua falta de juízo. Foi o que aconteceu com Herodes, né? Precipitado, com o ego inflado, né? E não imaginou que aquele oxigênio que ele estava respirando, que a vida dele, que o corpo dele, que a mente dele, que o intelecto dele, tudo dependia do Senhor, né? Mas ele não, ele quis fazer tipo o Lúcifer, né? Ai, mas eu sou muito bonito. Ai, mas eu
tenho poder, ai, eu piso sobre as pedras preciosas e reluzentes, ai, como eu sou poderoso, ai, como isso, ai, como aquilo, né? E aí ele foi se inflando a ponto de imaginar. Era tão inteligente que tinha uma burrice sem tamanho, né? Porque imaginar que ele pudesse tomar o lugar de Deus, como se Deus fosse bobinho e não tivesse sabendo de nada do que ele estava tramando, né? Então, é isso aí. E no Salmo 49:17 mostra como a glória do homem é transitória. Pois em morrendo nada levará consigo, e a sua glória não o acompanhará. E no verso 20 diz assim: o homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Grande coisa, né? O homem que é revestido de honraria, que é cheio de si mesmo, é como os animais que perecem, né? E em 1 Pedro 1:24 diz assim: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece para sempre. Oh, amados, que coisa gloriosa, né? Aqueles que têm o Senhor Jesus e aqueles que o amam, sente prazer em dar, em atribuir toda a honra e glória ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Nós não temos que ter a pretensão de querer glória para nós. Quando alguém quer nos elogiar, falar alguma coisa, tipo assim, que somos bons, não, o próprio Cristo não quis ser bom. Foi um moço de noite lá falar com ele, falou, bom mestre. Ele disse, não, bom é só um, que é meu Pai, né? Se Cristo não quis ser bom, imagina nós, né? Nós temos que ser gratos aos nossos irmãos, temos que ser, termos empatia uns para com os outros, tratar o outro melhor do que nós mesmos, querer para o outro acima do que aquilo que a gente quer para nós. Isso tudo está dentro da palavra. Agora, sermos bajuladores ou querer bajular alguém e dar a glória para alguém ou querer a glória para nós, aí está fora da palavra, amados, né? Aí lasca o Goiás para nós, né? A gente tem que sermos humildes, né? E darmos a honra e a glória ao Senhor Jesus, né? Que afinal de contas foi Ele que desceu aqui, que não teve por usurpação, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, e foi até o fim, né? Morrendo numa morte de cruz para nos salvar, enfrentou afrontas, enfrentou humilhações, enfrentou coroa de espinho, foi cuspido, apanhou, né? E toda a honra e toda a glória seja dada a Ele para sempre, né? E, se possível for, sempre através de nós, né? Que Ele seja glorificado, porque pelo nosso testemunho, Deus pode ser glorificado. Olha, realmente Deus está naquela vida, olha o que Deus fez naquela vida, né? Glória a Deus. E se as pessoas que conheceu a gente como velhas criaturas, podem dizer, às vezes não tem coragem de dizer na nossa frente, mas por trás vai dizer, nossa, fulano mudou mesmo, falava demais, agora não fala mais, era fofoqueiro, agora não é mais, era estúpido, era espancador, era isso, era bêbado, né? Era viciado, e agora não faz mais isso. Nossa, Deus transformou mesmo a vida dele, né? E dela. Glória a Deus, é isso que nós precisamos, né? Que as pessoas vejam Cristo em nós, esperança da glória. Sempre que Deus quer fazer um homem grande, Ele primeiro o quebra em pedaços. Eu sempre ouvi essa frase e eu gosto muito, amados. Quando eu era pequena,
Não é lá em Barbacena, não. eu ouvia, o rádio, era um radinho de pilha, que era uma benção. E aí a gente ouvia que quando ia vir em São José do Rio Preto, os missionários, os pastores de fora, os irmãos, chegava até a tremer a voz, falava, vai chegar o grande pregador de cura divina da época. Você falava, oh meu Deus amado, vai ressuscitar mortos, hein? E, glória a Deus, né? E aí depois eu fui aprendendo que não tem grande, amados, grande é o Senhor, né? Como diz aquele louvor, grande é o Senhor e muito digno de louvor, né? O homem de Deus que quer ser grande, ele primeiro tem que ir na casa do oleiro, se fazer pequeno e reconhecer o grande na vida dele, né? Porque as nossas mãos são frágeis, o nosso corpo físico é frágil, né? Nós já carregamos os vermes que irá nos devorar, se a gente for antes do arrebatamento, né, amados? E para que soberba? Para que soberba? Não precisa muita coisa. Ele pode enviar o mosquitinho, ele pode enviar o vermezinho, ou simplesmente cortar o nosso oxigênio, né? Alguns minutinhos, e lá vai o soberbo, né? E daí? Como é que vai ser? E do outro lado, como a pastora disse, será que estamos preparados como Ezequias para dizer, ah, Senhor, mas eu tenho te servido? Será que nós podemos falar para o Senhor, Senhor, eu tenho te servido, né? Porque o Senhor tem memória melhor do que um elefante, né? Então ele vai saber tudo que nós estamos passando desde a nossa infância, bem antes de nós existirmos, o Senhor já sabia, né? Porque tem esse ditado que fala memória de elefante, quem tem a memória boa, né? Mas para o Senhor, o elefante, coitado, né? Perde muito longe, né? Para o nosso Deus. Em Colossenses 1, 15 e 16, diz assim, ó. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Amados, será que Herodes não sabia disso, né? Que coisa gloriosa que é o nosso Deus. Tudo, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Não é para homem, não é para mulher, por mais linda que seja uma mulher, não foi para ela que o Senhor criou todas as coisas, foi por meio dele e para ele, nem para homem, por mais poderoso que seja, né? Então, em Isaías 48, 11, diz, a minha glória não a dou a outrem. Então, o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Temos que ter muito cuidado com a soberba, com o orgulho, com o nosso ego, né? Muitas das vezes a pessoa não é destruída porque ela foi humilhada. Ela é destruída porque ela foi elogiada. E aí ela passa a acreditar que é melhor do que as outras pessoas, né? Passa a acreditar que ela é uma pessoa maior, que ela precisa ser bajulada, que ela precisa ser honrada, que ela precisa ter o ego massageado para ser feliz, para ela se sentir bem, né? E aquele que quiser ser grande no reino do céu tem que ser o menor aqui, tem que ser servo de todos, pois Cristo nos deu o exemplo lavando os pés de Judas. Cristo sabia tudo o que ia acontecer, sabia de toda a intenção de Judas, mas mesmo assim ele lavou os pés dos discípulos
inclusive o de Judas, né, amados? E tem outro rei também que se sentia o cara, né? O rei Nabucodonosor. Ele teve um sonho e aí ele chamou Daniel para revelar o sonho para ele, né? Decifrar o sonho. E aí Daniel explicou tudo para ele, mas parece que ele não acreditou, né? Que o negócio seria de uma gravidade, assim. E passou um ano, ainda ele passou com aquele coração soberbo, com o nariz empinado, né? E não foi diferente de Herodes. Só que esse aqui, Deus deu uma lição nele, né? Aí, ó, no livro de Daniel, no capítulo 4, no número 30, só vou dar uma pincelada, Márcio. Aí Nabucodonosor já fazia um ano que Daniel tinha decifrado o sonho dele, traduzido o sonho. Aí, e ele estava lá passeando no palácio, e aí subiu aquela soberba, né? Aquele ego, né? Vestiu suas vestes reais, começou a passear e disse, falou o rei e disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Tem traduções que falam para minha magnificência. Oh, e se encheu de si mesmo, né? Olha que coisa linda essa Babilônia. Olha, eu. E aí, na mesma hora, já bradou uma voz do céu e disse, olha, chegou, ó, se cumpriu a visão, ó, vai dar uma voltinha lá com os animais. Aí cresceu unhas de animais, pelo de animais, e a mente se tornou de animais, e ele foi papar capim com os animais. E aí eu fico pensando, né? Já imaginou se tivesse uma vaquinha lá, tipo assim, aquele burrinho do Shrek, né? Bem mesmo espivitadinha, falar, rapaz, que coisa medonha, isso é ridículo. Olha aí quem tá comendo capim com a gente. Deixa o capim aí, rei, esse aí é nosso. Cara, mas você ficou esquisito, peludo, hein, cara? Né? Já imaginou? Ele foi lá, de repente, a linguagem dos animais, né? Eu já imagino aquele burrinho, porque aquele burrinho lá não é mole não, hein? Cair na língua dele, hein? Meu Deus amado. O Shrek passava apertado com ele, né? Então ele teve que ficar lá 7 anos para baixar a bola, para baixar a soberba, comendo capim com os animais, até ele poder reconhecer quem era grande, quem era maravilhoso, quem era o Altíssimo, quem era a verdadeira majestade, né? Então, amados, nós temos que pensar bem, né? Porque a soberba, aqui em Provérbios diz assim, ó, Provérbios 16, 18 diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Até o nome de Herodes, a tradução era homem feroz e cruel. Santo Deus, é muita maldade, né? Muita ruindade, né? Então, poderia ter sido feliz como foi o Ezequias, que a pastora estava dizendo, que era um homem humilde, que era um homem que servia ao Senhor, que podia orar ao Senhor e dizer, Senhor, mas eu tenho te servido, né? Agora, não era só na hora da doença, ele tinha servido o Senhor antes. E naquele episódio também que Ezequias, ele foi afrontado pelo rei da Síria, e aí ele pegou a carta do rei da Síria e ele foi apresentar ao Senhor.
olha aí, Senhor, o que ele está dizendo de mim? E está dizendo de ti também. O cara se achava, porque tinha um exército medonho, porque era poderoso, porque era guerreiro, porque tinha um monte de arma. E aí a palavra diz que o anjo do Senhor foi lá à noite, em uma só noite matou 185.000 soldados, porque Ezequias tinha um Deus bendito, ele tinha o Senhor dos exércitos que guerreava por ele, ele não tinha qualquer um. Então, nesse tempo também ele pôde. Quem tem intimidade com o Senhor pode clamar ao Senhor na hora do apuro, amados. É muito bom termos intimidade com o Senhor, deixar a toda a honra e a glória para Ele, e nós ficarmos somente com intimidade com Ele, porque Ele é grande, mas Ele se curva para a nossa pequenez, para dar atenção a nós. Eu mesma já precisei na porta de um hospital, muitas das vezes eu fiz cirurgia, tudo, eu ia numa boa e tal, não tinha medo de nada, mas o dia que era o meu filho que estava indo para a sala de cirurgia, a frase que eu consegui lembrar, todas as pessoas que me ligavam, eu falava, eu não consigo orar, eu só choro, e o Senhor ouve o meu gemido, e eu sei que o Senhor estava entendendo o meu gemido. Mas a hora que eu deixei o meu filho na mão do médico, e eu saí para fora, que eu olhei para cima, eu lembrei, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Falei, Senhor Jesus, eu estou te invocando como médico dos médicos, como médico por excelência. Entra lá, Senhor, onde eu não posso entrar. Faz aquilo que eu não posso fazer. Faz aquilo que esse médico não pode fazer. Ah, que coisa gloriosa. Essa hora você vê a intimidade que você tem com o Senhor. Você não é de ferro. Você chora sim. Você sofre sim. Mas o Senhor é o forte, Ele vai lá e guerreia as nossas guerras, nos mantém de pé, mesmo que o nosso corpo físico seja frágil, mesmo que a nossa saúde física seja frágil, o Senhor nos mantém de pé, porque é Ele que nos sustenta, Ele que enche os nossos pulmões de oxigênio, e os nossos pulmões espirituais também, do oxigênio do céu, e o Senhor salvou a vida do meu filho. Hoje eu vejo meu filho trabalhando em serviço tão pesado, com uma cirurgia tão grande que ele fez. A médica falou que era só depois de 2 anos e meio. E eu vejo a mão do Senhor sobre o meu filho até hoje. Porque a última palavra na vida de um filho de Deus é do Senhor. Na vida de Ezequias, ele pôde acrescentar 15 anos de vida para Ezequias. Que glória, né? E na nossa vida não é diferente, amados. Na nossa vida nós temos que ter humildade de esperar do Senhor o nosso alimento, o nosso pão de cada dia, a nossa saúde divina, né? Física, mental e espiritual. Porque se ficarmos doentes espiritual, amados, também é muito ruim, né? Então o nosso intelecto tem que ser bom, o nosso corpo físico tem que ser bom, mas o nosso corpo espiritual e a nossa saúde espiritual tem que estar melhor ainda, né? E não temos que ter pretensão não, amados. Ninguém é melhor que ninguém, né? Não tem grande no reino de Deus não, somos todos pequenos, todos deformados, mas debaixo das asas de Cristo, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e que a graça dele seja sobre a nossa vida, que nós possamos a cada dia nos submeter debaixo das asas de Cristo, né, amados? Para podermos ouvirmos a voz do Senhor, né? Nas horas ruins e nas horas boas, né? Quem sabe se esse homem, Herodes, tivesse passado por um vale, né? Tivesse passado uns apuros na vida, ele teria aprendido a reconhecer que Deus era Senhor,
na vida dele, que Deus era muito maior que ele não era nada, ele só estava à frente como rei, conduzindo um povo, mas que o passaporte dele era por pouco tempo na terra, né? Todos os nossos irmãos do passado, queira os que foram mais evidenciados, os que foram mais capacitados e os menores, todos eles morreram, né? Naamã, né? Naamã era um capitão, né? Ele tinha uma patente e ele foi lá, ele foi curado e tal, mas ele morreu. Lázaro ressuscitou, mas depois morreu, né? O rei Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas morreu. Então, feliz daquele que serviu o Senhor nessa terra aqui e que alguém pode contar o testemunho dele por muitos e muitos anos após ele ter partido daqui, né? Como a nossa irmã Dorcas, como a nossa irmã Maria, que humildemente quebrou o seu perfume e foi lá adorar o Senhor. Ela estava agradecendo o Senhor por ser perdoada, por ser absolvida por Cristo dos seus muitíssimos pecados. Olha que coisa gloriosa, amados. Então, que essa palavra fique no teu coração, que Deus possa fazer morada. Se tiver alguém me ouvindo que ainda não teve um encontro com Jesus Cristo, que você possa fazer isso esta noite, porque nós não sabemos se vai haver amanhã. Nós nunca sabemos se vai haver amanhã, né? Então, levanta e abre o teu coração e deixa Cristo fazer morada. Porque lá no livro de Apocalipse ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Olha que coisa gloriosa, amados. Abre a porta do teu coração, deixa Jesus Cristo entrar e fazer morada. Não dê lugar para soberba, para orgulho, para ego. Quebra tudo isso, quebra o achômetro. E aceite Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Se curva ao senhorio dele, porque ele é o único caminho que pode nos levar ao Pai. Vamos orar ao Senhor, amados? Papai, em nome de Jesus, teu Filho amado, eu apresento, Senhor, cada vida. Se por acaso alguém se decidiu por ti, Senhor, fica à vontade nessa vida, Pai, em nome de Jesus. Senhor amado, abençoa. Se por acaso tiver alguém doente, padecendo de enfermidade, alguém doente espiritual, alguém dormindo espiritual que possa acordar, Senhor, porque não é hora de dormir, é hora de vigiarmos, Senhor, para esperar o noivo. Abençoa, Senhor Jesus, as pessoas que estão, Senhor Jesus, atribuladas de espírito. Se por acaso tiver alguém com depressão, que seja repreendido todo o espírito de depressão e que o Senhor possa derramar, Senhor, da tua unção sobre cada vida, sobre cada coração, Senhor, operando, Senhor, ninguém impedirá. Então opera, Senhor, nas nossas vidas, nos nossos corações, com os nossos amados, com os nossos parentes, com os nossos filhos, Senhor, e também com os meus netinhos, Senhor, com aqueles que têm os seus netinhos já e aqueles que ainda não têm. Abençoa, Senhor Jesus, as crianças, abençoa, Senhor Jesus, todas as pessoas que estão hospitalizadas, esperando a bênção, esperando a cura das tuas mãos, Senhor amado. Abençoa, Senhor, aquelas pessoas que perderam seu ente querido e que estão tristes, Senhor. O Senhor pode mandar o consolo e o teu bálsamo do céu para consolar, para curar as feridas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Sê conosco, Senhor, e toda honra, toda glória, todo domínio, todo louvor, toda majestade é tua, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Amém e amém, Senhor Jesus. Se Jesus não voltar
qualquer hora dessa, estaremos aqui de novo para falar da magnitude desse Cristo. Amém, amados? Um mega beijo no teu coração.